Bom, pessoal, boa noite. Todos me escutam, acho que todos me veem aí, tudo certo, né? Nós vamos bater um papo, conversar um pouco. Não é um monólogo, então vamos interagir, vocês me entrem aí para me perguntar alguma coisa, tá? Venho aqui a convite do Luan para fazer uma mentoria com vocês. Eu sou consultor aí do Luan, para assuntos estratégicos da empresa. E vou aproveitar uma hora do dia de vocês de hoje para a gente trocar experiências. Eu tenho bastante experiência aí na área, e em função disso, ele me pediu para conversar com vocês aí, tá? Então, meu nome é Floriano Gardelli, eu sou paulistano, atualmente morando em Curitiba. São 61 anos de idade, 45 de trabalho, e dos 45 de trabalho, eu tenho 38 na área de financiamento, seguros e consórcio. Tá? Então, eu sou da área de vocês, muita experiência, né? Sempre fui executivo de multinacionais, eu trabalhei na Scania, trabalhei na Renault, eu passei 5 anos no México, fui abrir o Banco Honda lá no México, sempre trabalhei nos bancos de montadora, né? Oferecendo os produtos financeiros para os clientes das concessionárias, das montadoras, né? Financiamento, seguro e consórcio. Sempre na área comercial, e em função disso, sempre tive a oportunidade de poder dar treinamento, ter time de vendas abaixo de mim, já tive 4.000 pessoas no meu time, então tenho muita experiência, muito para aportar para vocês aí que estão chegando conosco, tá? A Beta Soluções está chegando no mercado com muitos produtos, tem muito produto ainda para chegar, e provavelmente o Luan vem conversando com vocês. Olha, só esse trovão é que está caindo o mundo aqui em Curitiba. Se cair a linha aí, é porque acaba a luz aqui, eu vou ter que voltar de novo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dos produtos e tudo mais. Pelo que eu vejo, o quórum aqui é do Brasil inteiro, né? Nós temos pessoas da onde aqui? Me fala um pouquinho vocês aí, né? O Alan. Alan é da onde, Alan? Oi? Alan? Tá no mudo. Tá mudo. Tá mudo. Só para a gente interagir um pouquinho aqui. Tá mudo, Alan. Tá mudo. Agora foi. Agora foi. Eu sou aqui de Brasília. Brasília. Muito bem, muito bem. Maraísa, Rodrigo. Eu sou de Porto Alegre e eu atualmente estou morando em Santa Catarina. Em onde, Santa Catarina, cara? Estou em Criciúma. Criciúma, muito bom. Conheço. Estive em Porto Alegre, conheço Criciúma, perto de Tubarão aí, Cidade do Carvão. Muito bem. Bem colocado. Mais preciso em Sara, né? No centro de Sara. Tá? Tem um concessionário Scania em Sara aí, que eu visitei aí faz tempo. Eu visitei aí o concessionário Scania. Maraísa, Luciene. De onde vocês são? Eu sou de Goiânia, mais precisamente Goianira. Cidade bonita também, muito bom. Ok, pessoal. Eu sou baiana e atualmente moro em Brasília. Baiana atualmente mora em Brasília. Vocês veem que os movimentos estão cada vez maiores, né? Muitas pessoas de outros lugares, trabalhando em outros lugares, isso é o mundo moderno. Muito bem. Bom, então, ok. Então, a gente já vamos seguir aqui o nosso bate-papo. O Luan está trazendo um produto para vocês aí, que nós vamos trabalhar duas vertentes. As necessidades dos clientes, que é a parte de créditos, né? Empréstimos de cartão de crédito, empréstimos de FGTS, limpa-nome, futuramente nós vamos ter consignado. Na parte de criar o desejo no cliente de poder adquirir um bem, nós vamos trabalhar com consórcio, aí é outra forma de falar com o cliente. Vocês veem que eu vou
Eu vou procurar hoje falar com vocês aqui de psicologia positiva, um pouco de PNL, para a gente saber ler o cliente, e na hora de oferecer o produto e dar resultado, a gente trabalhar com o cliente da forma que ele entende aquilo que nós estamos falando. Então, nós vamos ter consórcio, nós temos seguro, né? Então, os clientes de vocês, os clientes que vocês já têm na base ou terão na base, eles terão vários tipos de produto que eles poderão interagir com vocês. A ideia de criar essa força de venda, com essa gama de produtos que nós temos aqui, é fazer o cross-selling com os clientes. O que é fazer o cross-selling? A gente aproveitar o cliente que já conhece a gente, que já teve contato, que já deu credibilidade, já deu liga, já criou rapport para um tipo de produto e oferecer outros produtos para ele, ou quando ele precise de algum produto, ele ter vocês como referência. Porque hoje em dia, principalmente hoje, em qualquer lugar que o cliente vá, ele tem acesso. Ele tem acesso a tudo. Cada um de nós temos pelo menos 50 concorrentes que trabalham com os mesmos produtos que nós temos. Como é que eu faço para fazer com que o cliente fale comigo ao invés de falar com os outros 49? Como é que eu faço para fazer com que ele, além de falar comigo, compre de mim ao invés de comprar com os outros 49? E eu falo 50, eu não estou chutando, tá? É um número estatisticamente comprovado de que sempre tem mais 50 pessoas no nosso meio que fazem a mesma coisa que a gente faz. Então, de alguém o cliente vai comprar. De alguém o cliente vai ser atendido. Vai depender o quê? De quem estiver mais próximo do cliente. No mundo de hoje, em função desse mundo tecnológico aqui do celular e as redes sociais, todos nós somos bombardeados de informações e de produtos sendo vendidos, necessidades que podem ser atendidas por uma infinidade de pessoas do mundo inteiro. Como é que a gente faz para fazer com que o cliente preste atenção em nós, ao invés de prestar nas outras 1000 outras coisas que ele olha? Nós temos aqui Instagram, Facebook, WhatsApp. Aí no WhatsApp a gente tem os grupos da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos. Como que a gente faz para em 5 minutos eu estou interagindo, eu estou assistindo televisão, eu estou jogando videogame, eu estou nas redes sociais ao mesmo tempo? Então, como é que eu faço para fazer com que esse cliente me perceba ao invés de perceber os outros? Como é que eu faço para fazer com que ele preste atenção naquele post que eu fiz nas redes sociais, muito bem feito, levei um tempão para fazer, do que nos outros? Como é que eu faço isso? Eu preciso gerar credibilidade. Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade de ter o cliente, esse cara, esse ser, ele precisa de tudo que vocês podem imaginar durante a vida dele todinha. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que ele fale, bom, se eu precisar de seguro, eu tenho o Rodrigo, que me vendeu um consórcio outro dia. Se eu me apertei e estou precisando agora de uma antecipação de FGTS, eu vou falar com o Rodrigo, porque ele me atendeu outro dia, ele atendeu a minha expectativa. Se eu precisar de um consignado, puxa vida, eu sujei o meu nome, eu tive um problema de crédito em um banco, uma instituição, não consigo limpar de jeito nenhum. Eu preciso limpar o meu nome, porque agora a minha empresa vai voltar à ativa. Com quem que eu vou falar? Eu vou falar com a Maraísa, que já me atendeu com seguro. Então, o objetivo hoje aqui com vocês é falar exatamente isso. Eu tenho que gerar lead, eu vou falar assim, gente, eu quero que vocês interajam comigo, se tiver dúvida, vai me perguntando, tá? Mas a ideia aqui hoje é passar de uma forma macro tudo aquilo que é possível, para depois, quem sabe, em outras mentorias, a gente ser mais específico, tá? A gente pode falar de funil de vendas, posso falar de PNL, posso falar de psicologia positiva, tem uma porção de coisas que a gente pode fazer. Mas o mais importante aqui, hoje, que eu quero passar para vocês, é assim, vocês vão
se ancorar à nossa plataforma de serviços financeiros. Vai ter todos os produtos ali. Aí você quer ganhar dinheiro vendendo para o cliente ou atendendo o cliente. Como é que eu faço para ter o cliente? Eu preciso ter o cliente. Então, são dois caminhos. Eu vou gerar fluxo no funil de vendas, eu vou gerar lead para poder atrair o prospect, de prospect virar lead, de lead virar um interessado para depois ele comprar. São leads frias, que você tem que esquentar. 50% do tempo você faz isso, os outros 50% você vai trabalhar o teu network. Com certeza absoluta, ao seu redor, tem pessoas que vão precisar ou ter o desejo de ter todos os produtos que vocês têm aí. Eles só precisam saber que vocês existem e que vocês têm o produto. E aí, nesse momento, quando você conseguir transformar uma lead fria numa lead quente num cliente, quando você conseguir trazer um amigo, vizinho, um parente, alguém que foi te recomendado para ser o teu cliente, esse teu cliente, eu quero que vocês escrevam aí. Esse teu cliente será a bola branca de vocês. Sabe o que quer dizer a bola branca? Todo mundo aqui já jogou sinuca. Quem fez faculdade, com certeza jogou sinuca, porque a gente passa mais tempo, metade do tempo jogando sinuca, metade do tempo estudando. Então, na sinuca, nós temos lá a bolinha branca e todas as bolinhas na mesa. Na hora que eu dou uma tacada com a bola branca, ela bate em todas as bolas ao mesmo tempo. Então, o cliente bola branca é aquele cara que, na hora que ele precisou de um FGTS, eu fui lá e atendi e resolvi a situação dele, ele me tem como referência. Ele vai, toda vez que ele precisar de outro produto, ele vai me pedir e ele vai me recomendar. Esse cara, 50% da venda vocês já têm feita. Ele já te conhece, ele sabe que você pode atender, ele vai ou usar um outro serviço de vocês, ou ele vai recomendar um cliente para vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho um trabalhão, me custa dinheiro e tempo buscar o cliente e fazer com que o cliente chegue em mim e compre algum produto, adquira alguma solução. Esse é o primeiro trabalho. O meu segundo trabalho é manter esse cara de tal forma comigo que ele vai lembrar de mim o tempo inteiro. Ele está num churrasco. Manda, garoto. Fala, Rodrigo. Fala. Eu tenho uma pergunta referente à questão do cliente. No caso, a gente tem que ir atrás do cliente, oferecer o nosso produto, mas a gente sabe que a população inteira, a maior parte, ela está negativado ou também trabalhando como autônomo, não é carteira assinada, não tem como comprovar essa renda. A gente consegue fazer a nossa venda do nosso produto para esse tipo de cliente? Então, vai depender, é muito relativo e é muito pessoal de cada um. Se ele está com o nome sujo, se ele está com o nome negativado, certo? Nós temos o limpa-nome. Dependendo do problema que ele tem, nós vamos levar um tempo para resolver o problema dele de limpar o nome. Nesse momento, a hora que ele tiver o nome limpo, ele vai ter crédito. Quando ele tiver crédito, ele tem que comprovar a renda. Dependendo do produto que ele for comprar, tem instituição que pede até a declaração de imposto de renda, principalmente os valores. Tem instituição que pede só o extrato bancário. Alguma renda ele tem que ter. A pessoa vai tomar um crédito. Eu vou pegar R$1.000 emprestado, eu quero pagar 50 por mês. Ele tem que comprovar que ele pode. As instituições financeiras sempre vão fazer isso. Então, vai depender muito do quanto ele está pedindo, qual é a renda dele, em que instituição eu vou colocar. Tem instituição que aceita só extrato bancário, um autônomo que vende pastel na porta do estádio de futebol. Ele tem extrato bancário porque o Pix entra na conta dele. Com o extrato bancário, ele vai comprovar. Eu entendo perfeitamente, mas quando eu falo da questão da população, desse tipo de cliente, é aqueles clientes que trabalham autônomo. Eu sei que boa parte do que trabalha autônomo tem seu MEI, que é um meio de comprovar a sua renda, né? Sim. Mas tem gente que não tem como comprovar essa renda. Então, Ganha dinheiro e não tem como comprovar. Claro, no aplicativo de banco, hoje mostra o que entra e o que sai das suas contas bancárias, né?
Mas é para esse tipo de cliente, a gente também tem soluções para ajudar? Tenho. O fato dele ter MEI significa dizer que o trabalho que ele oferece, ele pode emitir uma nota para poder receber. Bacana? Fechou. Isso não quer dizer que ele tem renda. Pode ser que ele tenha MEI aberta, mas nunca vendeu nada, nunca entrou um centavo na conta dele, ele não comprova renda. Então, uma coisa é, ele está formal, porque ele pode emitir uma nota. Isso é a MEI. Outra coisa é quanto ele recebe por mês. Aí eu vou precisar de um extrato bancário para comprovar que eu tenho eu vendo cachorro-quente na porta do estádio, não tenho empresa nenhuma, mas durante o mês todo, toda quarta-feira e todo domingo, entra R$ 3.000 na minha conta na quarta-feira, 3.000 no domingo, sistematicamente. Durante 3 meses, o banco vai olhar e vai falar, poxa vida, esse cara recebe 24 mil reais por mês e gasta metade, então, ele pode ter um crédito de R$ 3.000 por mês, hipoteticamente. Porque ele tem um extrato bancário, não é porque ele tem a MEI. Entendeu? Então, quando eu vou dar crédito para alguém, com exceção do FGTS, o FGTS ele tem o dinheiro dele lá, ele não precisa comprovar nada, é diferente. Mas se eu vou dar crédito para ele, eu preciso que ele comprove pelo menos renda. Ele tem que ter o nome limpo e comprovar renda, com extrato bancário. Então, por mais simples e mais autônomo que seja a pessoa, tá? Ele vende lá pamonha no parque. Tem um extratinho bancário lá do banco digital dele, lá do Nubank, do qualquer banco que seja, do Bradesco, tá? Que ele comprova que todo mês, durante 3, 4 meses, sistematicamente tem aquele valor, ele vai ter crédito. Aí depende da instituição, tem instituição que aceita, tem instituição que não aceita. Ah, eu vou tomar um crédito, eu vou pagar R$ 25.000 por mês, é outra história. Eu vou precisar da declaração de imposto de renda, aí é outra pegada. Mas para esse tipo de cliente que você está falando, sim, sempre a gente vai ter como atender. Até as administradoras de consórcio que fazem para serviço, para moto. Estou muito acostumado a dar crédito quando o cliente contempla consórcio de moto. É motoboy. Motoboy. Né? Às vezes eles nem são registrados, nem tem MEI. Alguns têm, nem todos têm, mas ele tem um extrato bancário lá que comprova que todo dia entra o dinheirinho do trabalhinho dele lá de motoboy. Eu dou crédito para ele. Fechou, Rodrigo? Tá bom? Vocês vão me perguntando, tá, pessoal? Por favor. Bom. Entendi. Bacana. Então, hoje eu vou falar de 2 aspectos. O primeiro, ter o cliente. Né? Vocês vão receber o cliente ou pela lead ou de network, vão atender e vão amar aquele cliente. Esse cliente, ele é o cerne da vida de vocês, porque eles vão precisar de outros produtos e vão te recomendar. 50%, 60% do trabalho já está feito. Você nunca mais vai precisar. Você conseguiu atender ele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar hoje um pouco para vocês é o seguinte. Toda vez que eu estiver oferecendo um produto no mercado, seja para um cliente do meu network, seja para um cliente que eu quero gerar lead, existe perfil de cliente e perfil de atendimento. Eu vou vender um produto. Quando eu vou vender um produto, no caso de serviços financeiros, por exemplo, o consórcio, tá? Consórcio eu tenho que vender. Ninguém acorda com vontade de comprar um consórcio. Eu não conheço ninguém. Eu crio um desejo no cliente de comprar um consórcio, adquirir um consórcio para que ele possa adquirir um bem um dia na vida. Uma moto, um carro, uma casa, sair do aluguel, ter um segundo imóvel, sair do ônibus, ter a moto para poder ir trabalhar, enfim. Então, eu vou criar um desejo. Neste momento, eu estou vendendo. Eu estou vendendo. Outra coisa é eu dar um atendimento a um cliente que está precisando de dinheiro. Eu vou gerar lead. Quando entrar a lead, eu vou abordar esse cliente, eu sou a salvação da vida dele. Eu vou arrumar para ele R$ 1.000 para ele poder pagar as continhas que estão atrasadas, senão ele não consegue, vão cortar o gás, a luz, o telefone, ele não consegue ir no supermercado. Para esse cara, você vai dar um atendimento para ele, você não está vendendo. Ele precisou de você, ele te procurou. Você colocou lá no Instagram,
eu resolvo sua vida financeira, fale comigo. Aí ele entra na base e você vai perguntar, você tem cartão de crédito? Posso te antecipar o limite que você tem no cartão. Estou sendo bem macro aqui, tá, gente? Eu não tenho cartão de crédito, eu estou com o limite estourado. Tá, você tem fundo de garantia para antecipar? Eu tenho. Pô, matei e resolvi o problema dele na hora, e esse cara você vai ter para a vida inteira. Um dia, quando ele melhorar de vida, ele vai lembrar que você foi o cara que resolveu o problema dele, aí ele vai saber que você tem outros produtos, ele vai te comprar um consórcio, aí você vai... Outra forma de falar com ele, você vai criar um desejo dele de comprar o consórcio, para adquirir o consórcio, você não compra, você adquire, que é o investimento, para você poder adquirir um bem, comprar um bem. Então, são formas diferentes que eu tenho que atender o cliente. Então, quando eu estiver gerando lead, principalmente na hora de gerar lead, para buscar cliente, para financiamento, para FGTS, limpa nome, consignado, empréstimo de cartão de crédito, eu tenho que informar que eu sou a solução do problema dele financeiro. Eu tenho uma solução para arrumar o dinheiro dele emprestado. Ele vai chegar igual um louco para você, quero dinheiro agora, aí você vai fazer todas as formas que tem que fazer, tem um processinho, passar para o pessoal da base os dados do cliente e tal, para poder o banco mandar o dinheiro para ele, certo? Então, são formas diferentes. Quando você está dando um atendimento, você é quase que um passivo. Ele fala o que ele precisa e você atende com aquilo que você tem na tua prateleira. O cara chega na loja, eu quero comprar um guarda-chuva. Não, ele chegou precisando do guarda-chuva. Você não precisou oferecer para ele o guarda-chuva. Eu tenho aqui um branco, amarelo, azul, preto, cor-de-rosa, tenho estampado, liso, grande, pequeno, médio, automático, manual, qual que o senhor quer? É assim que nós atendemos o cara que está precisando de alguma coisa. Beleza, resolveu, tenho na minha plataforma, resolvi, ele ficou feliz, nunca mais vai esquecer de você, você tem que estar lembrando toda hora ele que você existe, tá? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa agora eu vou vender um produto. Eu tenho consórcio na minha plataforma, que nós vamos ter consórcio também, agora eu preciso oferecer consórcio para os caras, para os meus clientes. Quando eu vou gerar lead, ou quando eu tenho meus clientes no network, para oferecer um consórcio, o consórcio é um produto intangível. Ele é um papel. Ele compra um papel, paga todo mês e reza para ser contemplado para poder ter o bem dele, certo? Então, nós temos que criar o desejo nesse cara. Na hora de criar o desejo, na hora que eu estou vendendo, eu preciso fazer de tal forma que o cliente entenda o que eu estou falando. Uma coisa, gente, é ouvir, outra coisa é escutar. Vocês sabem que isso é bem diferente? Escutar é uma coisa e ouvir é outra. Escutar, eu estou escutando um barulho aqui, ó. Eu estou falando com vocês agora, estou escutando um monte de barulho, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo. Eu estou focado nesta reunião, mas eu estou escutando. Não sei nem de onde veio o barulho, me distrair, porque eu estou focado com vocês aqui. O cliente que estiver escutando vocês, em vez de estiver ouvindo, nunca vai comprar nada. Vocês vão perder tempo. Faz outra coisa da vida. Porque vocês vão estar perdendo tempo, se o cara só estiver escutando. Se ele estiver ouvindo vocês, aí pode ser que ele compre. Então, olha o desafio. Transformar o momento que você está conversando com o cliente, de escutar, para ouvir. Ouvir é: eu estou prestando atenção. Eu estou com atenção em você. Então, nesse momento, ele está te escutando, ele está te ouvindo, ele está prestando atenção. Você conseguiu captar a mensagem do seu cliente. Nesse momento, você vai vai abordar o cliente, vai negociar, vai passar pelo fechamento, negociação, abordagem, até vender. Você vai conseguir porque ele está te ouvindo. Se ele estiver te escutando, você não vai conseguir passar por nenhuma passagem dessa. Você vai fazer todas, você vai fazer abordagem, vai negociar e nunca vai para o fechamento, porque ele não te entendeu.
Então, o grande desafio para nós na área de vendas, vocês viram que eu separei bem, tá? Eu estou falando de venda. Quando eu estou dando atendimento, o cara está desesperado. É outra história. Ele está com foco todinho em vocês. Vocês vão resolver se vocês tiverem o produto na plataforma. Mas a hora que eu estou vendendo seguro, vendendo consórcio, vendendo qualquer outro, até o próprio limpa-nome, você tem que criar o desejo no cara dele estar com o nome limpo. É um momento de venda. Você só vai conseguir ter resultado se ele te ouvir. Então, 50% da energia que você vai investir, não é gastar, é fazer ele te ouvir, ao invés de te escutar. Aí você tem muitas chances de fechar a venda. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tá bom, Floriano, legal. Um passe de mágica. Então, me diz como é que eu faço para o cara me ouvir, ao invés de eu escutar. Aí, gente, a gente tem que ter um pouquinho de técnica de PNL. Chama-se programação neurolinguística. A gente pode, vou falar com o Luan depois, a gente pode fazer um aqui só de PNL, tá? Uma mentoria. Onde vocês vão ler o cliente. Eu aqui, em 2 minutos, com a hora que o Rodrigo colocou, o pouco que o Rodrigo colocou a câmera aqui, em 2 minutos eu li o Rodrigo. Eu já sei como o Rodrigo é, mais ou menos, né? Já sei como é a Luciene, que eu estou vendo um pouquinho ela aqui na imagem. Porque o corpo fala. Se eu estou falando com um motociclista, por exemplo, eu tenho que falar a língua do motociclista. Se eu for um cara extremamente formal para vender uma moto, vender um consórcio de moto para um motociclista, pode ser um motoboy, ou pode ser as BM 1250. Eu tenho que falar a língua dele. Eu estou sendo bem simples aqui, tá? Porque não é o nosso momento de acabar primeiro. Hoje eu quero aqui abrir filtros. Eu quero que vocês confiem um pouco no que eu estou falando, para ver se a gente segue depois fazendo várias mentorias. Eu estou me vendendo para vocês aqui. Eu estou criando rapport, criando credibilidade. Então, vocês... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o cara. Se eu vou fazer uma reunião, estou com um cliente que tem 60 anos, e eu, na hora que eu falei o alô com ele, eu já senti que é um alô meio mole, 3, 4 perguntas que eu fiz para ele, ele quase não entendeu o que eu falei, eu vou ter que arrumar um jeito de falar com ele do jeito que ele escuta, porque senão ele não vai captar, vai passar por um ouvido e entrar pelo outro. Por exemplo, estou vendendo um carro. Eu vou dar alguns exemplos que é o meu meio, né? Trabalhei com concessionária a vida inteira. Então, eu sou vendedor de carro. E entra um cliente na minha loja, e eu, em 5 minutos, percebo que ele me pergunta o que sobre o carro. Ele olhou o carro e ele pergunta, quanto faz por litro? Quanto custa esse carro? Qual é a taxa de juros? Esse cara, ele é um cara sinestésico ou ele é racional? Ele é um cara racional, é um cara que vai comprar por causa do dinheiro. É o cara preocupado em economia, em economizar, preocupado em ver se ele pode ou não pode. Não adianta eu ficar falando para ele que o carro é lindo, maravilhoso, vai deixar ele lindo, que o carro é cheiroso, que o carro tem banco de couro, que ele corre a 200 km por hora, se o negócio dele é conta. Eu tenho que fazer uma reunião com um cara desse fazendo conta, porque senão ele não vai comprar. Por mais que ele precise do carro, ele nem vai prestar atenção. Em 3 minutos, ele não está mais prestando atenção. Ao contrário, o cara chega, senta no carro, já a primeira coisa que ele faz, abre a porta, senta, se imagina dentro do carro, nem pergunta quanto custa, ele nem sabe se ele pode pagar. Ele já está se imaginando lá dentro. Esse cara é sinestésico, esse cara é emocional. Não adianta você fazer muita conta. Você vai falar para a galera, custa tanto e tanto por mês, ele não vai nem fazer conta, ele vai achar que ele pode pagar, ele vai comprar, porque você disse que ele vai ficar gostosão, você vai dizer para ele que a esposa dele vai achar ele lindo, o melhor marido do mundo porque ele comprou o carro, os filhos dele vai achar que ele é o paizão da moda porque comprou um carro mais esportivo, você vai fazer esse discurso com esse cara, aí você vai comprar. Estou dando alguns exemplos para vocês aqui.
Então, para a gente fazer com que o cliente me ouça, perdão, em vez de escutar, eu tenho que estar falando a mesma coisa que ele está pensando. Isso a gente fala em PNL de mapa. Mapa. É o mapa do cara. Todos nós, cada um de nós, temos uma história. Cada um de nós tem o próprio mapa. O que é bom para mim, não necessariamente pode ser bom para o Rodrigo, para a Luciane, para a Maraísa, para o Rafael, para o Alan, que está aqui, são os poucos que eu estou vendo aqui, no Bruna. Cada um tem um jeito. Eu não posso julgar a atitude de outrem pelo meu mapa. Porque eu tenho uma história. Eu tenho o meu mapa, eu tenho a minha forma, eu tenho os meus valores. As pessoas confundem muito, julgam os outros por si mesmo. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Guardem isso para vocês aí. Isso serve para a vida da gente. Quando tem alguém falando de alguém, eu sei mais sobre esse alguém que está falando do que daquele que ele está falando. Ele está falando sobre o mapa dele. E assim tem que ser na nossa vida, né? E transportar isso para o trabalho. Então é importante, quando vocês estiverem oferecendo os nossos produtos e tudo, que a gente vai ter uma gama muito grande de produtos na nossa plataforma, vocês entenderem, sempre se preocupar com quem está falando, como falar com esse cara. A gente tem que ser camaleão, nós que somos da área comercial. Eu tenho que gostar do azul, tenho que gostar do branco, tenho que gostar do amarelo. Eu tenho que ser palmeirense, eu sou palmeirense, tenho que ser corintiano, não, aí é difícil. Aí não, eu vendo para o corintiano, mas não vou conseguir falar que eu sou corintiano, que aí eu sou castigado. Brincadeiras à parte. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente tem que ser de tudo um pouco, porque eu tenho que ser como cliente. Eu vou criar rapport, eu vou criar confiança no cliente, e aí eu vou ter resultado. O mais importante, gente, é o sim, ó, vocês vão ter toda a gama de produtos da Beta Soluções, vamos ter aí uma infinidade de produtos para poder oferecer para os clientes. O que eu preciso fazer? Fazer com que o cliente saiba que eu exista, que eu possa ter todos os produtos que ele precisa ou que ele pode adquirir, e eu saber como falar com esse cliente. Porque no final do dia, eu preciso dar resultado. Nós temos que trabalhar pelo resultado. Se não deu resultado, alguma coisa está errada, você está perdendo seu tempo, então tem que reciclar, tem que arrumar. A gente está sempre aprendendo. Eu vivo aprendendo. Cada palestra que eu dou, cada mentoria que eu faço, eu aprendo um pouco com alguém. Às vezes uma pergunta que nunca ninguém me fez, eu tenho que buscar informação porque eu não tenho. Às vezes uma abordagem diferente que eu trago para mim, poxa, eu gostei, vou fazer também com os outros. Nós somos assim a vida inteira, em constante evolução. Temos que ser humanos. Temos que ser humanos. Eu coloco isso no meu Instagram, nas minhas plataformas de mentoria, né? Eu sou filósofo, esqueci de falar para vocês, além de economista, eu sou filósofo. Fiz filosofia há pouco tempo e dou mentorias, faço palestras motivacionais, enfim, em função disso tudo. Então, é importante que a gente dê resultado no final do nosso dia e no final do mês. Para dar resultado, você tem que procurar o foco, ter foco. Né? Então, essas dicas que eu dou hoje para vocês, acho que vocês estão chegando agora, né, pelo que o Luano comentou. Então, nós vamos trabalhar muito, tá? Vamos fazer bastante interações e tudo mais, né, para atender os clientes, vamos dar solução para os clientes. E no final do dia, no final do mês, tem que ter resultado. Puxa, consegui, foi legal, porque eu consegui gerar lead, trouxe clientes, nesses clientes que eu trouxe, eu consegui negociar, consegui vender, consegui receber a comissão, deu tudo certo, né? Para receber a comissão, o cliente tem que ter sido atendido, né? Para o cliente ter sido atendido, tem um momento administrativo que eu tenho que mandar os documentos do cliente, se eu mandar pela metade do documento, se eu mandar sem informação, faltando informação, vai dar retrabalho, na hora que der retrabalho, demora para o cliente ser atendido, então não adianta a gente querer pular fase, a gente tem que ter o hard skill e o soft skill. Vocês vão ouvir muito, isso é muito moderno, tá? Todos nós temos que ter hard skill e soft skill. O que é isso? Hard skill. Eu tenho o treinamento técnico. Eu tenho treinamento técnico. Eu vou oferecer
esta xícara. Então, eu fiz um treinamento e me disseram, esta xícara é de porcelana, ela é verde com bege, você pode pôr no micro-ondas, não vai queimar a mão na hora de pegar, eu sei disso porque eu já queimei com outra xícara, isso aqui eu sei que não pode. Então, tecnicamente, eu aprendi como é que funciona isso aqui. Isso é hard skill. Soft skill é tua atitude, tua abordagem, tua forma de falar, tua forma de abordar o cliente, procurar saber o que o cara é, como é que ele é, falar a língua dele, fazer ele te ouvir ao invés de te escutar, e barará. E isso é um soft skill, é a tua personalidade, teus valores, é você humano, naquele momento, sendo humano com quem está do outro lado, para poder dar o resultado. Não adianta você ser técnico se você não consegue ser humano. E não adianta você ser humano e não ser técnico, não saber nem como é que você manda, que documento você vai pedir para o cliente para poder fazer um adiantamento de FGTS ou para antecipar o cartão de crédito dele, ou para fazer um consórcio, ou para vender um seguro, você não sabe nem o que pede, não adianta. Então, é as duas coisas, é o equilíbrio. Vocês são jovens, eu estou vendo aqui, né? Bom, fico feliz de saber que tem muitos jovens aí já querendo evoluir, querendo escalar e tudo mais. A gente tem aqui todo o tempo do mundo para poder passar para vocês e deixar vocês os melhores profissionais do mundo em serviços financeiros. Se eu tiver a oportunidade, eu vou trabalhar o lado pessoal de vocês para ajudar o lado comercial. Toda vez que eu faço esse treinamento comercial, por exemplo, de algum produto que eu tenho que fazer de venda, depois eu faço uma parte pessoal, que serve para a nossa vida e serve para o nosso trabalho. O melhor lugar do mundo são 2 lugares. O melhor lugar do mundo tem uma música que chama que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, isso são relações humanas. E o outro melhor lugar do mundo tem que ser a nossa casa. Se a nossa casa não for o melhor lugar do mundo, você tem um monte de problemas, você tem um sério problema. Você não vai conseguir performar no teu trabalho, você não vai conseguir performar no teu dia a dia, não vai conseguir. Então, a gente tem que ter a nossa casa, nós mesmos, pessoalmente, bem, para poder fazer tudo aquilo que a vida faz com que a gente tenha que fazer, todos os desafios. A vida é um desafio, desde a hora que nós fomos concebidos. Certo? Até o final da nossa vida, são desafios. Assim, senão não ia ter graça, gente. Imagina a vida sem graça. É horrível. A vida tem que ter graça, e para ter graça tem que ter desafios. E assim é. Então, quanto melhor você tiver, mais resultados você vai ter. Tá? Então, na nossa plataforma ali da Beta Soluções, a gente está preocupado em fazer com que vocês ganhem dinheiro, possam oferecer os serviços para os clientes, porque nós temos os principais players, os principais bancos. A gente foi buscar o que tem de melhor no mercado, banco, seguradora, administradora de consórcio. Quando eu falo banco, é para o FGTS, consignado, para o cartão de crédito, né? Ou para outros tipos de financiamento. As plataformas de limpa-nome, as administradoras de consórcio, seguradoras, são mais de 35 seguradoras, todos os tipos de produtos que vocês podem imaginar, nós temos a nossa base para poder fazer com que vocês ganhem dinheiro. E como vocês vão ganhar dinheiro? Tendo cliente. E como vocês vão ter cliente? Hard skill, soft skill. Aprender como cada produto é e saber como oferecer para o cliente. Parece simples? É simples, mas ele tem uma jornada. Ele tem fases que a gente não pode pular. E aí vocês vão ver que vai dar resultado. Nós queremos que vocês tenham resultado, porque o resultado de vocês é o nosso resultado. E para isso a gente tem que preparar, né? Na parte técnica e na parte pessoal. Eu já estou aqui quase nos últimos 15 minutos, eu gostaria de abrir um pouco para perguntas, se vocês puderem perguntar alguma coisa. Aqui, nesse momento, era eu me apresentar, vocês verem que é possível, né, abrir os filtros e a gente seguir interagindo. Tá? Então, nós temos 15 minutos e meio para perguntas. Para isso.
Gostaria de verificar se tem a possibilidade da liberação dos links, por exemplo, do consórcio, para a gente ter uma autonomia, entendeu? Para a gente mesmo, por exemplo, estou ali com o meu cliente, já consigo simular para ele, fazer um plano, apresentar uma proposta, que de repente essa troca pode ser mais rápida, a gente consegue pegar o feeling ali no momento, né? Porque Tá. às vezes eu estou com um cliente, aí estou fazendo uma cotação, eu mando para o sistema, para a base, aí às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes eu estou com ele naquele momento, aí ele saiu, eu perdi aquela jogada, né? Aham. Acho que se Você está tivesse correto. o link, por exemplo, pelo menos do consórcio, né? Para a gente poder fazer essa simulação ali na hora, já ter uma Tá. resposta, Maraísa, resolver isso. então fique feliz, você e todo o time que está aqui, porque no consórcio, cada um de vocês terá um link de vocês, direto com a administradora, tá? No caso do consórcio. Por que, principalmente, no consórcio? Porque o consórcio é um momento de venda. A gente tem que ser rápido, tá? Então, no consórcio, vocês terão um link direto com a administradora de consórcio, junto com a nossa gestão. Os outros produtos, até em função de problemas de fraude e tudo mais, que a gente sabe que existe, e não estou dizendo que é de vocês, mas às vezes pode ser do cliente, todos nós podemos ser vítimas e tudo mais, os bancos, eles fecharam muitas portas, vocês já devem ter percebido isso. Então, no caso do FGTS, no caso do cartão de crédito, do consignado, ainda nós vamos ter que ter um meio de campo com a nossa base, que está preparada para receber mil demandas por dia. Tá? Vocês não vão ter muito time, desde que vocês façam as coisas certinho para não dar retrabalho, né? Ah, mandei o RG, pô, aí eu não consigo, né? A bola veio redonda, vai ser rápido. Então, tem o interface, mas no consórcio, vocês vão ter o acesso direto. Isso já é uma promessa minha aqui, e eu sei que eu posso cumprir, porque eu só faço promessa porque eu posso cumprir, porque a gente sabe que a administradora que nós estamos buscando vai oferecer esse serviço, tá? Então, fiquem tranquilos todos vocês. Tá bom? Próxima. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Uma pergunta, pessoal? Ninguém tem pergunta? Eu fico preocupado. Eu ainda tenho uma pergunta. Fala, Rodrigão. Eu tentei há um tempo atrás tentar fazer o programa da Minha Casa Minha Vida para poder adquirir um apartamento para mim. Isso Certo. lá em Porto Alegre, lá. Uhum. E de acordo com o que eu estava fazendo ali, eu tive que apresentar muita papelada e mesmo assim não passou disso. A papelada mandei tudo que eles pediram, sempre tinha um pedindo mais e mais coisa, né? O último atendimento que eu tive, por exemplo, o rapaz ele pediu comprovante de renda, comprovante de residência, ele pediu meu extrato bancário dos últimos 6 meses, pediu um monte de coisa. E toda a minha documentação eu enviei para ele. Aí toda vez que ele puxava um assunto, conversava comigo, ele falava assim, olha, tem que mandar mais 6 meses do extrato bancário de outras contas possíveis que tu tem. Sim. Então eu sempre fiz uma coisa. Aí tá. Lá fiz a mesma coisa para ele. Segundo, ele falou assim, tem que agora fazer uma retificação no teu imposto de renda, comprovando que tu paga uma taxa tal, assim. Lá e fiz. E assim foi. Toda vez ele tinha uma possibilidade, um empecilho para não seguir adiante, né? Pelo que vocês estão colocando para nós, é sem burocracia para poder o cliente adquirir o produto. A minha pergunta na questão referente a isso, da burocracia, o quão o quão é facilitado para o cliente, no caso, o que impede para tipo de cliente específico. Naquela hora eu tinha perguntado sobre o tipo de cliente que não trabalha como autônomo e não tem como comprovar a renda, né? Mas para tipo de cliente, na nossa conversa, cada cliente é um caso, tem que saber falar na linguagem dele para poder ele entender ou se identificar com um produto que está sendo oferecido para ele se interessar. Mas o cliente, para ele sair satisfeito, o quão facilitado é para ele? Então, Rodrigo, aqui que eu vou responder para você, tá? A resposta eu vou dividir em duas. Tecnicamente, os bancos,
as administradoras de consórcio ou as seguradoras, que são os nossos players, vão exigir documentos para ele comprovar que ele existe e que ele pode pagar. E a gente não consegue fugir disso. Eu não vou mentir para você. Eu não serei burocrático de ficar pedindo toda hora a mesma coisa, de demorar para te dar resposta. Mas alguns documentos, nós somos obrigados a pedir, não tem milagre. Não tem milagre. Ah, eu vou te dar crédito sem pedir nada. Mentiram para você, tá? Não é assim que funciona. Então, tecnicamente, alguns documentos eu tenho que pedir. O documento do cara, um comprovante de endereço e se ele pode pagar. Estou emprestando dinheiro. Você emprestaria o dinheiro para mim, sem saber se eu posso pagar? Onde eu moro? Se você tiver que me cobrar? Não. Então, o banco vai fazer o mesmo. Tá? Então, alguns documentos, quem te pediu os documentos lá, pediu o que o banco estava pedindo. O que aconteceu para não te darem crédito, eu não sei. Ou eles eram ruins e burocráticos, e não souberam levar os documentos como tinha que ser no banco, toda hora dava problema no banco, porque eles não estavam mandando as coisas certas, ou o banco não te deu crédito e eles não quiseram te falar. Pode ser. Então, o bom atendimento para o cliente não é eu não ser burocrático. Alguma burocracia é necessária, que não vamos nem chamar de burocracia, vamos chamar de requisitos. Vamos cortar essa palavra burocracia, é requisito. Então, eu tenho requisito de crédito. O mínimo necessário. Onde você mora, quem você é e se você pode pagar. São as 3 coisas básicas que eu preciso. Se eu for rápido, te pedir uma vez só, mandar uma vez só para o banco, e for rápido nisso, em 3 dias, o banco vai dizer para você se tem crédito como, e se não tem crédito. E eu chegar para você e falar, Rodrigo, infelizmente o banco não te deu crédito nesse momento, vamos tentar uma outra oportunidade, eu te dei um bom atendimento. Eu fui verdadeiro, eu fui real, eu fui leal, falei a verdade, e aí eu não tenho que ficar te enrolando. De repente, a ponta ali, com quem você estava lidando, estava mal instruído. De repente, o banco negou, ele não quis te falar que negou. De repente, ele não soube mandar os documentos, isso é comum, tá? Isso é muito comum. O banco está lá esperando as coisas certas e o interface entre o cliente e o banco, que são vocês, somos nós, faz as coisas erradas. Aí o banco não consegue. Não tem como. Isso nós vamos evitar. Então, não serei burocrático. Um compromisso meu aqui, tá? Nós estamos trabalhando, o Luan me contratou para isso, tá? Eu estou acostumado a trabalhar em montadora, multinacional, viver fora do país, para trazer toda essa experiência para vocês aqui. Então, vai ser super rápido tudo. Tem que começar certo, terminar certo. E a resposta eu vou dar para o cliente. Olha, você quer comprar um imóvel para pagar R$ 1.500 por mês? De acordo com a comprovação de renda que você me mandou aqui, você pode pagar 1.200. Eu vou diminuir a quantidade de dinheiro que eu vou te emprestar. Em vez de emprestar 100 mil, vou emprestar 80. Pronto. Mas como? O banco avaliou e você não pode tomar 100 mil, você pode tomar 80. Tá bom para você? Vamos resolver assim? Vamos, tocamos em frente. Não, não dá, assim não dá, então paciência, infelizmente, desculpe, fica para a próxima, fica com o meu telefone, tenho mais esses serviços, o dia que você precisar, pronto. É o atendimento correto e justo. Fale para ele o que tem que ser falado. Então, eu não sei o que aconteceu ali na ponta, tá? Para te falar. De repente, eles lá não souberam lidar, coisa que não vai ser esse problema aqui. Tá bom, Rodrigo? Uma outra coisa que aconteceu também com a minha pessoa como cliente foi quando eu entrei nas lojas Magazine Luiza, e ali eles também ofereciam produtos como consignado e o consórcio. Sim. E eu cheguei a fazer um interesse do consórcio, justamente pela questão de conseguir um imóvel, né, já que pela Minha Casa Minha Vida eu não havia conseguido, só que daí a vendedora, o vendedor que estava me oferecendo o produto, falaram que eu precisaria de um fiador, de alguém colocar uma coisa de muito valor no nome para me poder adquirir a compra do consórcio. Eu fiquei pensando particularmente, nenhuma pessoa, nenhum ser vai chegar assim, não, eu boto a minha casa para poder conseguir adquirir a tua. Ninguém vai fazer isso. A pessoa não te informou corretamente, cara. Não te informaram. Não é assim que funciona. Não é assim.
Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente ainda tem um tempinho, tá? Estamos aqui na aula de crédito. Vamos imaginar que você fez um consórcio conosco, tá? De R$ 300, você está pagando lá R$ 1.500 por mês. Foi contemplado. Dependendo do momento da tua contemplação, o que eu quero dizer do momento? Vai depender do quanto você tem de saldo devedor ainda, quanto você pode pagar, que é o teu score, e qual é o valor do imóvel. Se tudo estiver dentro das normas, eu não vou precisar de fiador nenhum. Vai com Deus, te dei o crédito, coloquei o imóvel em garantia, vai ser feliz com a família, beleza? Tá. Vamos imaginar que você foi contemplado no primeiro mês, cara sortudo, rabudo. Primeiro mês foi contemplado. Você deve tudo para o consórcio ainda. Tua renda, que é R$ 4.500, e a parcela é 1.550, bem justinho, 3 vezes o valor da parcela. O imóvel que você está colocando em garantia vale exatamente os 300 mil, está tudo muito justo, muito justo. Pode ser, depende da administradora, pode ser que vai chegar. Rodrigo, me arruma um fiador, um avalista, que seja, uma segunda renda para compor, pode ser a tua esposa, pode ser um pai, pode ser um irmão, normalmente é alguém da família. Aí vai te dar o crédito, mas não vai pegar o imóvel de ninguém. Quem falou isso, você não sabe o que falou. Quando alguém fica de fiador de alguém, ou avalista, não pega o imóvel. Isso não existe. É o teu imóvel que está em garantia. Ele só vai compor a renda. Então vai depender do momento que você foi contemplado, quanto está faltando para pagar, qual é o valor do imóvel e a tua renda, para ver se vai precisar pedir ou não. Eu vou dizer para você, na minha vida inteira de consórcio, de cada 100 consórcios que eu vendi e foi contemplado, eu acho que meia dúzia de clientes eu precisei pedir um aval. De cada 100. É muito difícil. Pode acontecer, pode, não vou dizer que não, mas é difícil. Então, isso não pode ser um impedimento na hora de comprar o consórcio. Não pode ser. Então, a pessoa lá, acho que não soube, o hard skill dela estava muito ruim, ela perdeu a venda, porque falou uma bobagem para você. Olha aí o que eu falo para vocês. Nesse caso, a vendedora perdeu a venda porque ela falou uma bobagem para você, cara. Não é assim que funciona. Nesse caso, quando ela falou para mim de eu ter que colocar um imóvel de um valor bem absurdo ali, eu particularmente me assustei e falei, então tá, mas então eu não quero. Eu sei que a Magazine Luiza, como é uma administradora de consórcio menor, os requisitos de crédito dela são bem chatinhos, tá? Mas a ponto de pedir o imóvel de alguém, não, isso não existe. O teu imóvel só vai ficar em garantia e pode ser que peça um obrigado solidário ou não. Não é nem fiador, tá? É um obrigado solidário. Foi a forma que ela falou, utilizando esse termo, né, de um fiador, para colocar um bem material de um valor alto como garantia. Fiquei pensando, se caso eu não conseguir pagar, o imóvel ou o bem material da pessoa que colocou vai ser retido. Não, então, mas não é o caso. Se você não pagar, né, que acontecer isso, eles vão tomar o teu bem, não do fiador, não do obrigado solidário. Tanto que o obrigado solidário, nem precisa, o cara pode morar de aluguel, não precisa nem ter imóvel. Entendeu? Beleza? Gente, mais alguém? Estamos aqui há 5 minutos para terminar aqui o nosso bate-papo. Mais alguém? Mais alguém? Alguma dúvida a mais? Alan. Sobre o limpa-nome, né? Eu ia ter perguntado para a Luana, né? Mas aí eu esqueci de perguntar e surgiu agora. Sobre as associações. Vocês trabalham com uma específico ou são várias associações? Para estar enviando os nomes. São várias. São várias. São várias. Uhum. Então, né, porque agora, esse dia mesmo no mercado, deu algum problema com uma associação aí, e se não tivesse outra associação, eu não tinha enviado os nomes. Entendi. Não, fica tranquilo que a gente tem vários players, tá? Vários, para não ter exatamente, para não ficar refém. Para ficar refém. Não, tranquilo, não só essa... Fica tranquilo. Tá bom, Alan? Você está onde mesmo? Brasília, né? Brasília? Isso, estou em Brasília. Isso, muito bem. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, gente, então vamos lá. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito rápido. A ideia era
vocês me conhecerem, a gente falar um pouquinho das coisas que são importantes, a gente tem muita coisa para conversar, tá? Gostaria de ter mais oportunidades para estar com vocês também aí, e aí com pautas mais específicas, né? A gente fazer uns exercícios, eu até preparei aqui uma apresentação para colocar para vocês, mas eu vi que não era o momento, vou deixar para uma próxima oportunidade. Foi um prazer em conhecer vocês, um privilégio estar aqui com vocês. E eu sempre digo para o Luan, e para quem eu faço consultoria e tudo mais, usem-me e abusem. Eu tenho experiência e eu gosto muito de passar a minha experiência para as pessoas e aprender também, tá? Então, acho que a gente pode fazer aí um bom trabalho juntos. Tá bom? Bacana? Tudo bem? Uma boa noite para vocês, uma boa semana, estamos iniciando a semana aí, né, de trabalho, um bom fechamento de mês, semana de fechamento, né? E seguimos conversando, tá bom? Um abração, hein? Valeu.